Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo de muita alegria poder estar nesta noite cultuando com a amada igreja, exaltando, enaltecendo e glorificando o nome santo do Senhor. É muito gratificante a mim poder estar com esta oportunidade de fazer menção da palavra do Senhor, mas também reconheço a responsabilidade que vem sobre os meus ombros de fazer menção desta poderosa palavra. Por isso quero aqui transferir toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação a Deus, glorificá-lo, porque se nós estamos aqui nesta noite é porque aprove a Deus com a sua graça e misericórdia para que aqui estamos. Por isso devemos toda a honra e toda a glória a Ele. Quero agradecer também a nossa irmã pastora Miriam por ter nos convidado para estarmos aqui, nosso pastor presidente Jorge Amorim, o nosso pastor Elisandro e também os demais obreiros deste lugar. Quero agradecer também à igreja pela presença. Pode ter certeza que Jesus está muito feliz pela tua presença neste lugar. É muito bom quando nós sabemos que Jesus está feliz pela nossa vida. É muito bom quando nós sabemos que o lugar onde nós estamos e o que nós estamos fazendo está alegrando o coração de Deus. Por isso é motivo de nós ficarmos contentes, porque Jesus já está contente, porque você está na casa do pão. Aleluia. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no texto em que foi lido nesta noite pela nossa irmã pastora Miriam, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo 17 somente. Graças a Deus, que você possa ter a liberdade neste lugar de cultuar o Deus Todo-Poderoso. Não estou aqui para que você venha expressar um culto a Deus da forma que me agrade, mas que você expresse um culto a Deus da forma que o agrade. E Deus conhece cada coração, Deus conhece cada comportamento, cada pensamento, cada desejo e cada culto que nós oferecemos. Na forma que eu expresso o meu culto ao Senhor, eu não posso exigir que os demais irmãos e companheiros de ministério venham cultuar a Deus. Deus, Ele conhece a cada um e cada um oferece um culto devido a Deus de uma forma que o agrade. Isso é muito bom. Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 17, nos diz assim a palavra de Deus: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido acima nos céus e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Por favor, onde você está, abaixe sua fonte. Se ainda você não teve a oportunidade de expressar o seu culto a Deus através de uma oração, este é o momento. É o momento em que nós vamos meditar na palavra e toda a reverência tem que ser dada diante do altar do Senhor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, mais uma vez nesta noite, Senhor, buscamos a Tua face, a Tua presença em oração. Neste momento, Senhor, onde nós, ó Pai querido, vamos ouvir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que as portas dos céus da Tua palavra venham estar abertas sobre este lugar nesta noite. Permita-nos, ó Deus querido, Pai amado, a ser usado pelo Senhor neste lugar. Permita-nos, Senhor, sentir a Tua presença sobre este lugar. Permita-nos, ó Pai, vermos a Tua glória ser manifestada em nosso meio, ó Pai. Porque o nosso desejo, o que nós almejamos, o que nós ansiamos, é que o Teu reino cresça, Pai. É que o Teu nome seja conhecido e glorificado. Por isso nós te pedimos, ó Pai querido, Tu que conheces a cada coração, a cada íntimo, Tu que sabes, ó Pai, o que passamos durante o dia, Tu que nos conheces, ó Pai, desde quando, Senhor, estávamos no ventre de nossas mães, ó Pai. O Senhor é o Deus de nossas vidas e queremos, ó Pai querido, a Sua permissão, ó Pai, para sentir o Teu gozo, para sentir a Tua alegria e ser curado, e ser liberto, e ser transformado pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem confirma essa oração, diga amém. Glória a Deus. Confesso que o texto em que eu queria ler nesta noite não era esse, mas nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Por isso, quando a irmã Miriam foi para ler o texto da noite, eu disse consigo, junto com o Espírito Santo: Senhor, confirme a palavra que o Senhor pôs ao meu coração. E o Senhor confirmou a palavra em que o Senhor pôs no meu coração, mas usando um texto em que ficaria mais claro a forma que o Senhor quer expressar para a amada igreja. Nós bem sabemos que o capítulo 16 do Evangelho de nosso irmão Marcos, ele é o fim, entre aspas, o fim, porém o começo de uma nova era para a humanidade. O fim de uma era em que o povo estava debaixo de um jugo, em que as leis, em que os preceitos, em que as lideranças da época estavam sobrecarregando aquele povo. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio sobre a terra e passado ali, iniciando o seu ministério aos 33 anos de idade, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus foi contradizendo, ou seja, foi indo contra todos aqueles preceitos em que aqueles povos, em que aqueles líderes colocou sobre o povo, sobre a nação do Senhor. Porém, confirmando, honrando as leis dadas pelo Senhor através do nosso irmão Moisés. Então nós vemos que o Senhor Jesus, na sua obra, na sua missão, Ele fez grandes milagres. O Senhor fez sinais nesta terra. O Senhor, Ele caminhava, e por onde Ele caminhava, ao andar do Senhor era notório, o falar do Senhor era notado. O Senhor não ajuntava multidões por causa do seu parecer, porque a Bíblia nos mostra que Ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele é como se nós não o desejássemos. E a Bíblia também nos mostra que Jesus aglomerava multidões, não era porque Ele tinha um poder sobrenatural, mas Ele ajuntava multidões
multidões era pela sua simplicidade. Jesus ajuntava multidões porque o seu modo de falar era simples, porque o seu modo de se postar era simples. Jesus andava com pessoas em que a maioria da sociedade não queria andar. Jesus falava com pessoas em que o resto da sociedade desprezava, discriminava. Jesus, ele fez notoriedade no seu tempo, porque Jesus foi contra o natural, foi contra a lógica, foi contra a cultura expressiva do humano a olhar para o seu próximo. E nós vemos que quando Jesus agiu desta forma, o poder de Deus se manifestou por intermédio da sua vida. Porque nós bem sabemos, a Bíblia é clara em nos mostrar, o apóstolo Paulo nos ensinando que Jesus, ele veio como um homem e foi tentado em tudo. Algumas pessoas, quando nós expressamos o exemplo de Jesus para um evangelismo, para uma pessoa que está passando por uma prova ou alguma dificuldade, o que nós ouvimos de resposta: mas também ele é Jesus. Ele é Jesus, ele é Deus, ele é o Messias, por isso que ele venceu, por isso que ele passou. Não, porque a Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus, ele foi 100% homem quando passou por esta terra. A diferença entre Jesus é muitas pessoas nos dias de hoje, 90%, eu posso colocar até mais de 90%, é que ele era um homem, sim, 100% homem, mas cheio do Espírito Santo de Deus. A diferença estava em ser cheio do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. É por isso que Jesus chega no final da sua caminhada sobre esta terra como homem e diz: estes sinais seguirão aos que crerem. É por isso que Jesus, ele chega e diz: ide por todo mundo anunciando as boas novas. É por isso que Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios, pisarão sobre serpentes, tomarão veneno e não serão prejudicados. É por isso que Jesus disse: se crermos no que vimos, se crermos no que vivemos, se crermos no que aprendemos, teremos ferramentas do céu para nos auxiliar a caminhar sobre essa terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele volte. Observe que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz ao povo, por quê? Porque quando Jesus, ele foi crucificado e foi enterrado ali naquele túmulo, a Bíblia nos mostra que os discípulos fugiram, voltaram para os seus afazeres. Porém, nós vemos que Jesus encontrou alguns dos seus discípulos pescando, porque o Messias morreu. Porque na mente da cultura judaica, eles acreditavam que o Messias, em que os profetas anunciaram, quando ele viesse, ele iria estabelecer o seu reino sobre a terra. É por isso que nós vemos que lá em Mateus capítulo 11, João, ele indaga ali os seus discípulos a perguntarem se realmente ele era o Messias em que eles esperavam ou poderiam esperar por outro. Por quê? Porque João estava encarcerado e viu que o Messias ali não se interessou em manifestar o seu poder para o libertar.
Porque na mente, na cultura dos judaica, foi um dos motivos de Jesus ter sido rejeitado. É porque eles esperavam Jesus vir, tomar o lugar, tomar a posse, tomar o governo de Roma e manifestar o seu poder, estabelecer o seu reino. Nós sabemos que isso um dia acontecerá, mas não naquela vinda. Então, quando Jesus morreu, eles viram a sua esperança, o seu ídolo, aquele que eles tomavam como exemplo, sumir. E eles voltaram para os seus afazeres. Mas Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, voltando, anuncia a eles: ide. Ele estava querendo dizer: será que vocês não aprenderam tudo o que passaram comigo? Será que não viram os sinais? Será que não ouviram quando eu disse que era necessário eu padecer para que vocês possam viver? Porque o povo só é fácil, nós seres humanos, não vamos julgar somente os discípulos, mas é fácil nós prestarmos atenção naquilo que nos traz um bem prazer, daquilo que nós queremos ouvir. Porém, aquilo que nós não estamos preparados ou não queremos ouvir, nós temos dificuldade em guardar. Então o que acontece? Os discípulos voltam e Jesus vai até os discípulos novamente e dá um ide para eles, dá uma ordem. Jesus, ele manifesta uma ordem para aquele povo, dizendo: vocês não estão sozinhos sobre esta terra, eu vou para o Pai, mas aquele que tomou um poder sobrenatural sobre a minha vida, e porque através eu manifestava todos estes poderes, Ele estará convosco, o Consolador estará contigo. Aí entra a questão: nós vamos, tudo bem, o Consolador está conosco, tudo bem, mas Jesus entra numa parte especial em que eu quero focar nesta noite. Estes sinais são ferramentas do reino, sinais de cura, de milagre, vai além da natureza humana. Quando nós ouvimos falar de milagres que a ciência não consegue explicar e que não existe cura, nós vemos o manifestar do poder exclusivo de Deus. Vai além da nossa capacidade humana de entender e compreender, simplesmente nós acreditamos, porque nós servimos um Deus que tem todo o poder, todas as coisas estão sobre as tuas mãos. Aí ele olha para os discípulos e fala: não vou enviar vocês vazios. Existem sinais, ferramentas que eu darei a vocês, para que vocês não vão vazio. Esses sinais é dado a quem? A quem ouvir o ide do Senhor. Porque nós buscamos, igreja do Senhor, um avivamento. Avivamento é voltar à vida. E para nós buscarmos um avivamento para principalmente a nossa nação, em que está um caos, está algo assustador, é necessário nós termos ferramentas. E essas ferramentas de Deus, ela foi dada para a igreja, foi dada para nós. E nós estamos parados achando que nós não temos o que fazer a não ser dobrar os nossos joelhos e orar. O Senhor já deu ide há 2000 anos atrás aproximadamente, mas nós queremos ficar aglomerados dentro de 4 paredes, somente orando. O Senhor está dizendo: eu já dei o ide, eu já dei ferramenta, eu já te preparei para ir e pregar o Evangelho. Porque a igreja não se constitui em nós. Essas ferramentas são dons do Espírito Santo para a nossa vida, são dons celestiais para a nossa vida. E se de repente nós temos um dom
devemos entender que este dom não pertence a nós, mas sim à igreja. Porque o dom ele é para servir, não é para termos, não é para dizer eu tenho um dom de cura, eu sou o principal da igreja. Eu tenho um dom da palavra, eu sou o principal. Não. Se eu tenho algum dom sobre este lugar, é pela graça e misericórdia que o Senhor tem com a igreja. Se de repente eu estou ministrando aqui e o Senhor, com a sua liberdade, Ele efetua um milagre no meio que há em nós, a honra não é para mim, a honra é do Senhor. Por quê? Porque aqui existe uma igreja e existe líderes sobre essa igreja que vem buscando algo do Senhor há tempos. Não é eu que venho num dia de culto, como um dia hoje, e de repente acontece alguma coisa, quer dizer que é porque eu estou aqui. Não, é porque o Espírito Santo de Deus está sobre este lugar e manifesta o teu poder quando Ele deseja e Ele quer. Eu não passo de um instrumento na mão do Senhor. É assim. Quando nós compreendemos o ID do Senhor, quando nós compreendemos o chamado do Senhor, porque nenhum de nós viemos à terra sem um propósito. Há um propósito de você estar vivo, há um propósito de você ter saúde, há um propósito de você levantar todas as manhãs, há um propósito de você estar aqui neste culto nesta noite, há um propósito da tua existência nessa terra, e este propósito é ouvir o ID do Senhor para a sua vida. De que forma que nós estamos usando a ferramenta de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja? Porque o avivamento ele precisa começar primeiro dentro de nós. O avivamento começando primeiro dentro de nós, as coisas ao redor começam a mudar. Começa a mudar porque existe alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida. E entenda um ponto, que o avivamento em que nós buscamos é para estar em lugares em que não existe avivamento. Vocês estão entendendo? Vou explicar melhor. Buscamos o avivamento, amém, oramos, jejuamos, ouvimos a palavra, lemos a palavra, buscamos santidade, ter uma vida santa, fugimos do pecado, glória a Deus por isso. Mas quando é para nós cumprirmos o ID do Senhor, nós tememos, fugimos como os discípulos fogem, porque nós devemos levar a vida que está em nós, aonde não tem vida. Porque enquanto a nossa mente se aglomerar nestas paredes, as ferramentas que Deus prometeu para a sua igreja estará oculta em nosso meio. Enquanto a nossa mente ficar focada somente no que nós vivemos aqui entre nós, os milagres do Senhor, o propósito de Deus, nós estamos como ofuscando, escondendo, guardando aquilo que não pertence a nós. Eu vou explicar melhor. Quando Deus olha para alguém que tem um coração voltado para ganhar almas, porque os discípulos, a Bíblia nos diz no último versículo, eu vou estar lendo novamente, versículo 20, eles tendo partido, a partir do quando, depois de receber o ID do Senhor, depois de receber a promessa de Deus, pregaram por todas as partes, eles foram. É necessário ter uma ação. Promessa de avivamento nós temos, promessa de ser usado nós temos, mas se nós temos promessa, não é para nós ficarmos parados, estagnados, esperando que Deus venha preparar algo. Deus já preparou.
eles foram pregando a palavra em todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Você acha que Deus vai investir os teus sinais em quem apenas quer ficar focado em algum ponto? Você acha que os sinais de Deus, os milagres, o poder que há no nome de Jesus, vai se resumir somente a mim e a minha família e o meu meio social? É por isso que muitas igrejas do Brasil estão vivendo isto, porque estamos focados somente no meio social em que nós estamos, somente quem está próximo de nós. Mas quando nós temos o coração voltado para quem nós não conhecemos, para aqueles que estão na sarjeta, para aqueles que estão nas esquinas, para aqueles que estão presos no crime, presos no pecado, o Senhor olha, este coração tem um coração voltado para o reino, e o Senhor do alto, Ele olha e Ele investe naquela vida. Levante quem se levantar, fale quem falar. Há um investimento da parte do Senhor para um coração voltado com amor para o próximo. Os maiores avivamentos que nós vimos, ouvido de histórias, foi através de evangelismo. Evangelismo coletivo e evangelismo pessoal. Será que nós temos falado de Deus aonde nós vivemos, aonde nós caminhamos? Porque é gostoso ser usado por Deus. Lógico que é, ninguém aqui é hipócrita. De repente Deus usar num milagre, num dom de cura, um cego voltar a enxergar, mesmo que agora é para o Senhor, mas nossa natureza se alegra. É gostoso, e quem não quer? Quem nunca dobrou o joelho e falou: Senhor, me usa, faça de mim um pregador, faça de mim uma adoradora, um adorador, que o Senhor me use para salvar o meu esposo, ou a minha esposa, ou meus filhos. Quem nunca disse isso? Quem nunca disse tem que rever os conceitos. Tudo bem, não é errado, mas nossos corações têm que ir além das fronteiras, porque eu tenho por mim que um verdadeiro cristão ora por quem ele não conhece. Você sabe por que eu estou aqui nesta noite? Porque eu sou fruto de orações de pessoas que nunca me viram, nunca conheci, nunca vou conhecer. Porque a vida em que eu vivia no passado, nem eu tinha esperança de um dia ser crente, nunca passava pela minha cabeça ser crente, não gostava de cristão, imagina ainda ministrar a palavra do Senhor, mas existia joelhos: Senhor, salva o incrédulo, salva aquele que blasfema contra o teu nome, salva o ateu, salva aquele que quer morrer, liberta os joelhos que se dobram. E Deus olha e Deus investe. Nós vivemos num tempo em que pessoas não conseguem ficar meia hora de joelhos, porque não tem o que falar. Enquanto outras pessoas em que Deus tem investido devido ao desejo do coração, passam 8 horas sem parar, trancado num quarto de joelhos. Nós temos dificuldade até mesmo de ler a palavra. Enquanto existem países em que a palavra de Deus não pode entrar, e quando entram, eles memorizam. Eu aprendi com o pastor Dorival, eu ouvindo
o Jordevan, eu ouvindo ele ensinando a palavra de Deus um dia na nossa congregação, ele pela experiência de missões que ele tem, ele disse que num certo país, numa certa cidade que ele foi, o povo lá que não podia ter a Bíblia, eles memorizavam o Novo Testamento inteiro. Nós não conhecemos a capacidade que nós temos diante do nome do Senhor. O nome de Jesus é a fonte de todo poder. Imagina uma pessoa falar o Novo Testamento versículo por versículo sem parar. Enquanto nós estamos aqui acostumados com a cultura em que nós vivemos, acostumado com a mordomia, porque o nosso país, além de estar na crise, ainda vive uma mordomia perante outros países que nunca tiveram a oportunidade que nós temos neste lugar. Nós temos oportunidade de ser revestido de poder, mas sabe o que nós fazemos com as nossas atitudes, com as nossas posturas? Dizemos não, eu quero simplesmente ficar aqui sentado. Nem todos foram chamados para evangelizar, não estou generalizando, mas sei que todos aqui que está aqui sabem falar com Deus, ainda mais na hora que precisa. Porque nem todo mundo foi chamado para pregar a palavra de Deus. Nem todo mundo foi chamado para ser um levita ou tocar um instrumento. Mas todo mundo sabe dizer para alguém: Jesus te ama. Eu acredito, eu não vou generalizar, mas eu acredito que 99,9% todos que aqui estão têm redes sociais. Não digo 100% porque eu sei que tem aqueles que não se interessam por isso. Não, a rede, eu já ouvi. Uma vez eu disse para uma irmã: por que você não anuncia Jesus? Não, meus amigos não gostam disso, eu não vou postar isso na rede social. Será que é difícil nós dizermos simplesmente que Jesus está neste lugar, que Jesus tem um propósito, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta através de uma rede social? Esses dias eu troquei de chip com a minha esposa, e às vezes acontece de você trocar de chip de um celular para o outro e ver os contatos juntos. Eu não digo para a minha vanglória, que a maioria dos irmãos aqui sabem que eu gosto de fazer um evangelismo através da rede social. E de repente veio um monte de contato da minha esposa que eu nunca conheci, não conheço até agora, mas todos os dias eu vou e mando uma mensagem do Senhor para aquelas pessoas. Não conheço, eles não me conhecem. Quem é? Eu nem respondo, simplesmente falo de Jesus. O meu desejo, sabe qual é? É ver que as pessoas conheçam esse Deus que hoje eu conheci. É que as pessoas sintam esse Deus que hoje eu sinto. Meu desejo é que as pessoas vão morar para um lugar ao qual eu estou preparando-me para ir para este lugar, e este lugar está próximo. Ide por todo mundo. Deus, Ele quer investir na tua vida. Deus, Ele quer investir no seu ministério. Deus, Ele quer investir na sua família. Às vezes o que acontece com nós é o mesmo que aconteceu com os discípulos. Porque quem está aqui nunca percebeu e passou por um momento em que parece que Jesus não está perto, parece que Jesus não está longe, mesmo nós sabemos através da palavra que Ele está perto, mesmo nós sabemos que na palavra que os olhos dele estão nos observando, mas nós nos sentimos que parece que Ele está distante. Parece que Ele não está nos vendo. E o que nós fazemos? Corremos para voltar o que fazíamos no passado, como os discípulos fizeram. Estacionamos. Às vezes está indo até bem, está falando de Jesus, está evangelizando, está pregando, está louvando, está evangelizando na escola, no trabalho, mas de repente a primeira prova, o primeiro levante, para, estaciona.
e diz: isso não é para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: não pare. Porque o que você prega não é seu, o que você prega é santo e vem do reino de Deus. E quem efetua e quem faz a obra não é você. Eu me lembro que quando meu pai falava de Jesus para mim, eu zombava do meu pai. Meu pai, eu ia na igreja, eu via os povos gritando, dando glória a Deus, falando línguas estranhas, eu pegava, eu zombava, falei que esse povo é louco, para que tudo isso? Parece que Deus é surdo, é assim que muitas vezes as pessoas dizem. Eu dizia isso. O que é isso que vocês falam que ninguém entende, ninguém sente nada? Meu pai dizia: um dia você vai sentir. Um dia você vai falar como esse povo louco que vocês dizem que ele é. E eu me lembro que quando meu pai me dava uns conselhos, eu zombava na cara dele, mas quando eu encostava a minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Caía lágrimas dos meus olhos. Eu não contava para ninguém. Eu zombava na frente das pessoas, mas no meu particular só eu e Deus sabia o que eu passava. Meu pai dizia: dobra o joelho de madrugada quando você não conseguir dormir e fala com Deus. Fala que nada, Deus não me ouve. Mas de madrugada eu estava lá de joelhos falando com Deus. Eu não queria que ele soubesse, mas Deus sabia que eu estava lá às madrugadas. O que eu estou querendo dizer com isso: às vezes você tem insistido em alguém, às vezes você tem falado de Jesus para alguém, a pessoa está zombando de você, está esculachando você, está rindo da sua cara, mas Deus sabe o que se passa no coração daquela pessoa. Só Deus vê o que ela sente quando encosta a cabeça no travesseiro. Não pare de falar do amor de Deus. O avivamento começa através de uma evangelização. O avivamento começa através do evangelismo pessoal. Não espere o seu pastor dizer que você precisa evangelizar. Você é um cristão, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida e ele te impulsiona a fazer esta ação. Não espere ser pregado. Busque a orientação do Espírito Santo de Deus e não deixe de falar desse amor, porque Deus investirá na tua vida quando você menos esperar, derramará dom sobre a sua vida, porque é uma ferramenta para o crescimento da obra do Senhor. Você pode estar às vezes no meio de vale de ossos secos, sequíssimos, mas não deixe de profetizar sobre estes ossos, porque a palavra vem do alto. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, mas o nome do Senhor, aleluia, a fonte de todo poder, aleluia, ela tem poder, ela tem efeito, e o que ela faz é eficaz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agradeço aqui a oportunidade.